Olá, concurseiro! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o tema A Preparação para uma Prova Discursiva. Meu nome é Janaína Gomes, mentora do Grupo de Excelência, o JETS. Bom, a primeira coisa que eu acredito que vocês devam levar em consideração é: vocês não vão juntando pontos ao longo da prova discursiva. O examinador ele não faz isso, é o contrário. O concurseiro, quando faz a prova discursiva, ele sai da nota máxima, por exemplo, 100, e ao longo da correção ele vai tendo descontos, aqueles descontos que são indicados no edital. Falta de coerência, fuga ao tema ou abordagem do tema de maneira parcial, erros gramaticais, erros de concordância. Então, a gente precisa mudar a forma de enxergar a correção da discursiva. Você inicia a discursiva com nota máxima e ao longo da correção do examinador você vai recebendo os descontos. Por que é importante trazer esse pensamento? Para que você compreenda que quanto menos erros você cometer, menos desconto você terá, tá bom? Então, essa é a primeira linha de raciocínio que você deve adotar para começar essa preparação para a discursiva. Qual é o segundo ponto que eu quero abordar com vocês? A parte gramatical. O que acontece muitas vezes? O concurseiro ele fica preocupado se ele vai ter tema, se ele vai ter tese, se ele vai ter argumento de autoridade para colocar, citação, mas por vezes ele comete outros erros que acabam proporcionando vários descontos para ele ao longo da correção. Coerência, aqueles erros básicos que eu falei há pouco no edital. Então, como é que eu fiz e como é que eu sugiro que vocês façam a preparação para vocês? Tenham uma boa gramática, tenham uma boa base de português. Ou seja, se preparem. Vocês não se preparam para a prova objetiva de português? A mesma coisa da discursiva. Essa preparação para a prova objetiva, ela vai servir para a discursiva. Então, vocês precisam entender quais são os conectores, para que eles servem, qual é a função de cada um, qual é a mensagem que aquele conector quer passar dentro da estrutura dos parágrafos. Então, como se escreve, a parte de grafia, isso tudo vai ser importante. Então, talvez seja importante que você dê um passo atrás e faça uma reflexão. Como é que está a sua gramática hoje? Como é que está a parte de escrita? Você tem muitas dúvidas? Se sim, se você não se sente seguro o suficiente, a primeira recomendação que eu dou é essa: volte e faça uma preparação completa de português. E aí você decide qual é o professor que dá para você essa segurança, que você consegue se sentir mais confortável, que você consegue acompanhar a abordagem. Esse é um dos temas que nós sempre trazemos aos nossos alunos do JETS. Nós fazemos esse acompanhamento e indicamos alguns materiais, algumas aulas, para que ele saiba exatamente o que ele pode fortalecer e ajustar ao longo dessa caminhada. Bom, o segundo ponto é: uma vez que você tenha entendido e tenha feito o seu curso de gramática, esteja com isso um pouco mais consolidado, nós recomendamos aos nossos alunos que eles façam sim um mini curso ou um curso específico de discursiva. O que acontece muitas vezes? O aluno vem com o perfil de fazer provas de discursivas para o Enem, para o vestibular. E são abordagens diferentes, completamente diferentes. Eu já atendi na mentoria aluno me dizendo: Janaína, mas eu fui orientado de que eu tenho que problematizar o tema que a banca traz. Se a FCC trouxe um tema e ela pede aspectos positivos, eu tenho que falar dos aspectos negativos, eu tenho que falar para ela que eu discordo. E não, pessoal, não é esse o caminho. A banca quer entender se você consegue argumentar e escrever, mas de uma maneira mais técnica, diferente, que tenha coerência, que tenha cadência. São abordagens diferentes e eu recomendo para os alunos que não adotem essa postura com a banca. Então, assim, façam um curso voltado para concursos públicos. E no mercado hoje nós temos várias abordagens, vários profissionais. Então, eu recomendo sim que você veja algo focado para concurso e não para o Enem ou para outros tipos de certames. Se especialize naquele concurso, naquela área que você quer ser aprovado. Isso é o diferencial.
Janaína, com base em que você fala isso? Com base na minha experiência. Eu fiz esse caminho e as minhas discursivas fizeram toda a diferença. Bom, um terceiro ponto para a preparação da discursiva. Não deixe para começar esse estudo da discursiva quando sair o edital. Por quê? Porque pode ser, pessoal, que não dê mais tempo, que é o que provavelmente vai acontecer. O estudo da discursiva ele é um estudo mais denso, ele é diferenciado, você precisa entender a linha de raciocínio, você precisa começar a desenvolver a sua linha de raciocínio, você precisa ter tempo para treinar, esse é um ponto importante. Então, o tempo, ele está contra o concurseiro. Então, ao invés de esperar o edital sair e contar ou não se vai haver a cobrança da discursiva, comece para ontem. Inclua no seu cronograma semanal o estudo da discursiva, tá bom? Bom, um outro ponto a ser levado em consideração é a prática da discursiva. O que seria a prática? Seriam as escritas, os modelos, os desenvolvimentos. Você realmente precisa treinar o seu tempo de prática, como é que está a sua grafia, se é legível ou não. Eu vou trazer para vocês, por exemplo, a minha experiência. Eu fiz 40 redações corrigidas por uma professora no mercado e para mim foi o diferencial. Eu não tinha tanta dificuldade em escrever, porém a minha letra, né, por conta do uso do celular, do computador, ela não estava legível. Foi o primeiro ponto que a professora me falou. Janaína, eu não consigo entender o que você escreve. Então eu dei um passo atrás, eu preciso escrever melhor. E aí eu fui seguindo os modelos, desenvolvendo a minha linha de raciocínio, treinando o meu tempo. Eu tinha uma meta de 1 hora por redação. 1 hora, Janaína, sim. Hoje, depois de muitos anos de prática, eu consigo ir fazer uma prova e escrever a redação em 1 hora sem precisar de um rascunho e depois passar a limpo. Mas como que eu cheguei a esse ponto? Depois de escrever muito e de ter as correções. Então, esse é um ponto que eu trago para a reflexão de vocês, porque não tem como você ir lá no domingo fazer a prova e não ter cronometrado esse tempo. Ele pode ser primordial para você. Pessoal, por que eu decidi trazer esse tema para cá? O que eu percebo? Os alunos, eles focam na objetiva e, às vezes, por falta de tempo, por falta de experiência ou de esclarecimento, eles esquecem a discursiva. E aí, eu já vi casos de alunos baterem ali 90%, 95% da prova e não atingirem um mínimo na discursiva. Ou seja, ele deixou a aprovação e provavelmente a nomeação dele escapar pelos dedos. Olha como deve ser frustrante isso, né? Todo um tempo, meses de preparação e a discursiva deixar você de fora da lista. Então, eu trago essa reflexão dentro do GEX, do nosso grupo de excelência. É um tema que eu bato muito nos alunos. Nós temos alguns aulões ali de orientações básicas de redação para que o aluno tenha consciência do quanto aquilo dali é importante para ele. Esse ponto ele fez diferença nas minhas aprovações do Ministério Público de São Paulo. Então, assim, eu trago isso como ponto de reflexão de fato para que vocês pensem. Eu queria que vocês me falassem aqui embaixo nos comentários como é que anda a sua preparação para a discursiva. É um ponto que você tem dado atenção? Bom, esse foi o tema de hoje. Se você curtiu, compartilha e acompanhe as próximas novidades por aqui. Um abraço!